Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal. Um vídeo um pouquinho diferente agora, tá? Já entrando mais no clima da Copa do Brasil. Você vai estar vendo esse vídeo no domingo, provavelmente. Domingo não, na segunda-feira, provavelmente. Falando um pouquinho de Flamengo e Fluminense, né? Acabei assistindo essa partida aí pra. Não que eu vou dar alguma sugestão para Vitor Pereira e sua comissão técnica de como o Corinthians deva jogar. Mas pra entender o quão longe a gente tá desse Flamengo, né? Eu acredito que o Corinthians, comparado com o Corinthians que enfrentou o Flamengo na Libertadores, eu acho que o Corinthians vai estar mais forte do que aquele Corinthians da Libertadores, tá? Também não tenho aqui pretensão nesse vídeo de falar como o Flamengo joga ou deixa de jogar. Foram só coisas que eu vi ali por cima desse jogo contra o Fluminense, né? E que eu gostaria de pontuar pra também fazer um esquenta aí pra essa final super histórica aí, né, entre Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil, né? Cara, vamos lá. Primeiro, falando sobre o Corinthians, né? Se tudo der certo, a gente vai ter o Renato Augusto as duas partidas e se tudo, se Deus querer aí, né, se tudo der certo, bem fisicamente, né? O que já é um plus inenarrável, né? É um jogador extra classe aí, o Renato, né? E faz falta no meio campo de qualquer time, né? Dado o pressuposto de que acho que atualmente o meio campo titular do Corinthians é Renato Augusto, Fausto e Duqueiroz, a gente não sabe se o Maicon vai estar apto para enfrentar o Flamengo e se ele vai estar bem fisicamente, né? Não adianta ele se curar da lesão no pé, inclusive ele se machucou contra o próprio Flamengo, né? Se ele não tiver condições físicas, né, para essa partida. Enfim, vamos torcer para que o Maicon também esteja à disposição, né? Enfim, então além do Renato, além desse trio de meio-campistas, o Corinthians também vai ter que estar com todas as suas peças que atualmente tem à disposição. Então, assim, tem que estar com o Juliano bem, tem que estar com o Maicon, com o Duqueiroz, como eu disse, quem quer que seja que vai jogar, né? Adson, Gustavo Silva, todo mundo à disposição. Por quê? O Corinthians, eu acredito, sinceramente, cara, eu sei que eu vou torcer muito, né? A gente assiste os jogos porque a gente acha. É futebol, né? A gente acha que pode acontecer o imponderável ali, né? Eu acho que o Flamengo é muito favorito contra esse Corinthians, tá? Eu sei que são duas equipes grandes, mas o atual momento do Flamengo é muito bom. Eles têm duas ou três peças para cada posição no time deles, né? E são peças boas, não são só apenas peças, são peças a nível titular de qualquer time do futebol brasileiro, né? Então eu acredito que o Flamengo é bem favorito para esse confronto, né? Mas eu acredito que tem alguns tópicos que o Corinthians pode, pelo menos, igualar, tá? Primeiro, competitividade, cara. Tem muitas equipes que acabam perdendo pro Flamengo, como o próprio São Paulo mesmo, o Fluminense venceu, que são abaixo do Flamengo, mas dão muito trabalho pros caras. O próprio Atlético Paranaense, né? E você não vê super elencos desses times na qual eu citei, mas dão trabalho pelo estilo de jogo, por enfim, batalhar cada dividida. E foi muito raro durante esse ano ver o Corinthians nesse nível, né? Como eu disse, na minha opinião, tá? Esse nível de competitividade aguerrido, batendo em todas as bolas, todas as jogadas, eu vi três vezes. Contra o Palmeiras no 0-1, o último clássico que teve contra eles, que a gente perdeu. Contra o Atlético Goianiense no 4-1 e contra o Fluminense. Cara, você via todo mundo se doando ao máximo ali, chegando junto, marcação tava acirrada em todo momento do jogo, né? Então assim, critério número um, isso não pode faltar, tá? Se você tem intenções de vencer esse atual Flamengo, isso aí é critério básico, não pode faltar garra e determinação aos 90 minutos, os 180 minutos. Outra coisa, erros bobos. Cara, o gol do Gabigol lá que o Balbuena fura, aquilo não pode acontecer assim. Não pode pensar nisso acontecer. Não pode ficar errando. Então, assim, óbvio que vão ocorrer falhas no jogo, mas essas falhas idiotas não podem. Assim, não pode nem sonhar em acontecer. Mesma coisa do Cantillo, tentar saindo jogando ali com três marcadores do Flamengo. No primeiro gol lá no Itaquera, né? Isso não pode acontecer. Ou a falha do Rony de marcação no Arrascaeta. Outra coisa que eu acho muito importante, tá? Para esse confronto. E aí, cara, vai uma questão de como o Corinthians joga. Vamos lá. O Corinthians, ele joga no 4-3-3, tá? Essa é a formação base do Vitor Pereira. Quatro defensores, né? Dois laterais. Três meio-campistas, usualmente dois volantes e um meia. Três atacantes, né? Dois pontas e um centroavante. O que eu tô falando aqui, né?
Eu acho que não pode deixar de maneira alguma espaço zero para Everton, Ribeiro e Arrascaeta. Ah, mas o Gabigol e o Pedro também são bons. Ah, não sei quem é bom. Tá. Mas esses caras precisam ser abastecidos pelo Everton e pelo Arrascaeta. Eu acho que, cara, eu não diria marcação individual, tá? Porque é uma coisa muito antiquada. Mas não pode ter espaço nenhum no Arrascaeta e no Everton Ribeiro. O cara virou, vai fazer o giro, já chega nele já. O cara vai receber de costas, já chega encostado nas costas dele. Não pode dar espaço nenhum. E se ele pegar de frente, vai ser muito perigoso. Então, assim, parece meio óbvio que eu tô falando, mas nos confrontos Corinthians e Flamengo, principalmente o de Itaquera, cara, pô, o cara tinha um puta latifúndio, né? E por que eu falo que tem a característica do Corinthians, né? O Corinthians, ele tem a característica de marcar alto, né, o adversário. E assim, eu acho que até hoje não tá 100%, como eu posso dizer, afiado, né, afinado esse sistema de marcação alta do Corinthians, que o VP tanto preza, né, tanto gosta, né. Então assim, você vê vários times, e eu acredito que é o revés dessa forma de jogar. O Corinthians, em algumas situações do jogo, ele deixa um latifúndio, principalmente quando o Du e o Fausto sobe, que fica... Quem pegar do time adversário já fica direto com a defesa do Corinthians, né, com a linha de 4 da zaga, né. Então eu acho que isso é outra coisa que não pode acontecer. E aí você teria que mudar um pouquinho o seu jeito de jogar. E aí acontece, né? Na partida de hoje contra o Fluminense, o que eu notei, o Fluminense também cedeu esses espaços pro Flamengo sair em velocidade. E foi onde o Flamengo teve mais perigo durante esse jogo. Mas primeiro item que o Flu fez, né? Teve mais posse de bola em relação ao Flamengo. Então, assim, conseguiu ter a bola. O Corinthians precisa ter essa bola. Eu não sei se é factível ter o tempo todo, mas o máximo que puder, faça. E quanto a não ter a bola, eu acredito que uma linha mais recuada seja mais interessante. E, se possível, deixar os lados do gramado como opção. Então, assim, o Arrascaeta conseguiu pegar a bola, fecha o centro da área e tenta levar ele pra lateral, né? Ou tenta jogar o Pedro pra lateral, o próprio Gabriel, né? Porque por mais que ainda seja uma arma perigosa o Pedro na cabeçada, hoje, né, ficou mostrado, ontem no caso, né? No caso hoje, eu tô gravando hoje, mas o vídeo vai ser na segunda, né? Então acaba sendo ontem o jogo do Fla-Flu, né? O Flamengo chegou muitas cabeçadas com a Arrascaeta, o Pedro muito bem marcado, e o Flamengo só conseguia chegar em cruzamentos na área, né? Não tinha muita jogada ali de aproximação, porque o Fluminense acabou congestionando muito meio campo. Só que, de novo, cara, jogando com 4-3-3, você numericamente, contra uma equipe no 4-4-2, você tem menos nomes pelo meio. Então, assim, como é que o VP vai fazer? Vai dar atribuições especiais para algum jogador? Para fechar mais pelo meio? Vai mudar o esquema tático? Eu não sei. Mas eu sei que é fundamental não dar esse meio pro Flamengo, cara. É, assim, fundamental. Isso não pode acontecer de maneira alguma. Então, assim, como eu disse, se for fazer marcação alta, tem que ser muito assertiva, porque se passar e deixar aquele latifúndio que fica, quando a marcação não encaixa, é um perigo desgraçado e fatalmente pode sair o gol. E se for pra escolher algum lado pra deixar pro Flamengo, eu acho que você deixar o lado do campo pra esses jogadores é menos perigoso, menos mortal, congestionando um pouquinho do meio campo. O revés é que o Corinthians não tem esse costume, né? Você não vê o Corinthians povoando muito meio campo em suas partidas, né? Essa formação que o VP usou no segundo tempo contra o América Mineiro, será que daria certo? Eu não sei, talvez possa ter sido... Treinou durante a semana aí, nos dias que deu, enfim, como uma opção 2 aí. Não sei, pra ver o que acontece. Pode ser uma alternativa, tem muito jogador pelo meio ali. Não sei o que pode ser feito. E assim, o meu único medo, cara, é que assim, por mais que o Corinthians ele jogue seu ápice contra o Flamengo, dê tudo certo, como eu disse aqui, não erre muito, consiga conter o Flamengo. Minha única dúvida é, será que o Corinthians fazendo tudo isso será o suficiente? Tenho essa dúvida, que eu acho que o Flamengo tá muito à frente do Corinthians. Mas, esses são meus pitacos aí, do que pode ser que seja o suficiente para parar esse Flamengo, né? Enfim, Fel, só um papo aí de bar, né, falando sobre Flamengo e Corinthians. Vem no jogo do Fla-Flu, que o Fluminense venceu. Vamos ver se o Corinthians consegue aprontar pra cima do Flamengo na final, né? Seria um título épico do Corinthians, né? Contra muita adversidade. Enfim, Fel, se gostaram do vídeo ou não, deixa o like ou dislike aí, se inscrevam no canal e vai Corinthians!